Meu nome é Rodrigo Aparecido Romão. O pessoal me conhece mais por Romão. Eu nasci em Jaboticabal em 1977. Sou um jovem senhor. O meu pai é o João Romão Paes, espanhol, filho de espanhóis, né, meu pai. E a minha mãe é Teresa Aparecida Gouveia, filha de italianos e portugueses. Infelizmente, eu não tive oportunidade de me aprofundar, mas eu sinto muito por isso. Eu gostaria de ter, enquanto os meus avós estavam vivos, de ter me aprofundado mais na vida deles. Algumas coisas eu fiquei sabendo, mas eu queria ter sabido demais. Minha família é uma família bem tradicional, né, da época em que eu nasci. O meu pai, ele é caminhoneiro, finado meu pai, né? Ele era caminhoneiro. E a minha mãe, ela era dona de casa e costureira. Ela costurava roupas, né, para fora para ajudar com o orçamento. Cara, a minha família, eu acho que foi uma família normal, do seu tempo, sabe? Eu me lembro de bastante coisa boa, de coisa ruim também, mas eu acho que, no geral, é um saldo positivo. Eu tive uma infância muito legal. É uma família caipira, né? O meu pai e a minha mãe, eles cresceram na roça, né? Em cidades menores do que Jaboticabal até. E era uma família tradicional. Não tinha o hábito assim de consumir, né, literatura ou a dita grande arte, né? Não, meu pai, ele gostava muito de moda de viola. Na época, na ocasião, eu não gostava, né? Mas hoje eu vejo que tinha uma riqueza ali, naquela simplicidade deles. E hoje eu valorizo muito isso. Constatar isso agora, depois de adulto, me deu um certo orgulho caipira. Eu tenho muito orgulho de estar aqui na minha terra hoje, né, e da trajetória das pessoas que fizeram parte da minha vida, das pessoas que eu conheci. Tenho bastante orgulho de onde eu nasci, meu Deus. Nós somos em 4 irmãos. Eu cresci em um lar de mulheres, né? Eram 3 mulheres e o meu pai. O sonho do meu pai era ter um filho homem. E não vinha esse filho, né? Nasceu a minha irmã mais velha, a Roseli, depois a Rosimeire, e eles se separaram durante uma época, e ele sofreu um acidente e houve uma reconciliação entre eles. E aí a minha mãe engravidou dele, e ele prometeu para minha mãe que se fosse um menino, que ele ia comprar uma casa para ela e tal. E aí deu certo, veio eu. E aí 6 anos depois ainda, a minha mãe já estava com uma certa idade, até quando ela sabia que estava grávida, mas o meu pai não acreditou não, achou que era menopausa e tal. Mas aí 6 anos depois veio o meu irmão caçula, o Ricardo. Nós somos em 4. Eu gostava muito de brincar com as crianças do meu bairro, né? A gente brincava muito na rua, saía da escola, ia brincar na rua, assistir TV, mas a memória mais antiga que eu tenho é desenhar. O que mais me agradava, o que mais me dava prazer era desenhar. Já desde de criancinha mesmo, eu sempre gostei de desenhar. O desenho, ele surgiu, eu não sei como, assim, não, acho que eu sei sim, mas foi natural.
eu assistia os desenhos animados na TV e aquilo me fascinava, né? Aquele mundo de fantasia, de histórias, e eu queria reproduzir aquilo, queria fazer aquilo. E acho que um fator determinante também foi o... Como que eu posso dizer? Mas, digamos assim, até que uma vaidade, né? Porque nenhum de nós quer mostrar o que faz mal, né? Todos nós queremos fazer algo bem, né? E mesmo que eu desenhasse como uma criança, mas tinha alguma coisinha ali que diferenciava um pouco e que fazia com que outras crianças ou com que alguns adultos se admirassem com aquilo. Aí, como humano que sou, né, vaidoso, eu gostava de fazer alguma coisa bem, né, de receber elogio. E aí acho que meio que isso me motivou me fez, como que eu posso dizer, mas acreditar nesse caminho, sabe, que sempre foi o que eu quis para mim, desenhar, trabalhar com desenho. Eu não sabia certinho, né, como era isso. Nessa época aí eu queria fazer desenho animado, fazer história em quadrinho. Mas o alicerce era o desenho, era sempre o desenho. Eu nunca pensei em uma vez só, a minha mãe e a minha madrinha estavam conversando e elas começaram a elogiar o padre, né? Estavam falando do padre, aí eu falei, pô, tá aí, eu quero ser padre. Mas rapidamente eu falei, o quê? Não, eu sou desenhista, eu sou... E sei lá, eu era criança, 7, 8 anos talvez, menos, não sei, 5. Demorou, acho que até que consideravelmente assim. Eu tinha um pouco de dificuldade para me sociabilizar com as pessoas de fora do meu contexto ali. E esse meu contexto era o meu bairro, né? Os meus amigos de infância, as pessoas que eu estudava. E a gente se divertia por ali mesmo. Eu acho que até, de certa forma, o que me levou a sair de casa foi a arte também. Conforme eu fui tendo oportunidades, né, de mostrar o meu trabalho, e eu comecei a sair de casa, a frequentar outros locais. Mas até então o meu mundo sempre foi meu bairro, a minha família. O meu primeiro emprego foi no Zoca, é uma metalúrgica, que era uma grande empresa de Jaboticabal. E é o meu primeiro registro na carteira, né? Eu fui registrado com 14 anos de idade como aprendiz de ferramenteiro em uma metalúrgica. E assim que eu ajudava minha mãe, né? Recebia um bom salário. Né, para uma criança, ganhava muito bem. E eu ajudava minha mãe e tentava comprar as coisas que eu tinha vontade, né? Inclusive estudar desenho também. Mesmo no Zoca, haviam desenhistas mecânicos, né? O meu patrão, ele percebeu, né, que eu tinha essa aptidão para desenho, ele queria que eu fizesse um curso, né? A empresa se comprometeria a me pagar um curso, mas eu nunca quis fazer desenho mecânico. Eu sempre quis o desenho artístico. Assim que eu saí desse emprego, com o meu acerto, eu vi que estava havendo um curso, né, de desenho aqui na cidade e tal, e eu usei esse dinheiro para comprar livros que pudessem me ajudar a entender melhor o que eu estava fazendo, e fiz esse curso também. Depois desse emprego, você começou a ter alguns outros trabalhos já relacionados a Aí eu prossegui.
eu sempre tive dificuldade de ganhar dinheiro com a arte, né? E eu acabei trabalhando com muitas coisas, fui cobrador, vendi coisa pelo telefone, trabalhei em gráfica, mas o desenho ele sempre foi a minha meta. Eu sempre prossegui sonhando em desenhar. Eu não fazia bem as outras coisas, sabe? Eu não consegui me destacar. Eram bons trabalhos, mas eu não... Além de eu não conseguir me destacar nisso, eu não sentia o prazer, né? Não era o que eu queria para mim. E aí, em determinado momento, eu acabei decidindo, então, que eu queria trabalhar só com o desenho mesmo, com a arte em geral, né? Basicamente, eu fui um autodidata. E sou até hoje, né? Mas eu acabei tendo... A arte me deu oportunidade, né? Esse domínio que eu consegui estudando por conta própria, acabou gerando o êxito nessa minha intenção, acabou gerando oportunidades na minha vida, né? Então eu acabei, fiz vários cursos, convivi com muitos artistas aqui da cidade, né? Me sinto muito grato a essas pessoas, essas oportunidades que eu tive. Em determinado momento, eu percebi que eu já tinha um certo domínio ali, né? Do conteúdo, do desenho. Eu sou um ilustrador, né? Um desenhista tradicional, Fica à vontade para falar do seu trabalho. E eu acabei percebendo que ensinar seria uma forma de eu aprender, né? Conversando com os meus amigos, eu notei que havia uma troca, né, de conhecimento, e isso acabou me levando a procurar, né, cara, a narrativa se perde um pouco, mas enfim, eu acabei um evento cultural me levou à escola de artes. E ali, para mim, eu vi que era o meu ambiente, né? Que ali estavam as pessoas que se importavam com as mesmas coisas que que estavam buscando as mesmas coisas. E eu acabei propondo para a diretora da escola, Zezé, né? A Denise, me ajudaram muito a dar aula voluntariamente na escola de artes. Então eu trabalhei alguns anos ali voluntariamente. Eu chamava de grupo de estudos. Eu não me intitulava como professor, eu não tinha essa segurança. Então eu meio que montei um grupo de estudos e agrupei, né, pessoas ao redor de mim ali que tinham o mesmo interesse que eu. E ao mesmo tempo que eu estudava, né, que para a gente ensinar a gente tem que saber, né, tem que conhecer. Ao mesmo tempo que eu absorvia esse conhecimento, eu tentava passar para outras pessoas e aprender com elas. Acho que foi assim. A minha paixão sempre foi o desenho tradicional, o desenho realista, né? E eu não sei se é o virtuosismo e tal, mas eu tinha muita influência de história em quadrinho, né? De comics americanos. E me dediquei durante anos a isso. Eu chegava meu aniversário, eu não queria presente. Se alguém quisesse me presentear, eu pedia para a pessoa, tipo, fulano, me dá um dinheirinho aí, tem um livro de arte que eu quero comprar. Não tinha internet, não tinha, né? E eu tinha uma sede, né? Eu queria conhecer, né, os fundamentos técnicos, aprimorar minhas técnicas. E assim eu fui indo, a princípio sempre focado nesse desenho mais tradicional, mais clássico, né? Mas conforme o tempo foi se passando, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas,
o próprio desenvolvimento mesmo cultural acabou me fazendo enxergar outras coisas. Um momento que eu acho que foi muito importante na minha trajetória foi a minha ingressão na escola de artes. Foi uma época que aconteceram vários eventos e que houve um agrupamento ali de pessoas, tal, que me possibilitaram enriquecer a minha formação. A Ângela Stephanie, o Bettioli, vários artistas, né? O seu Silvio Campi foi um grande amigo meu, a gente tinha muita diferença de idade. Dentre essas pessoas, algumas participaram muito da minha formação, né? O Sigbert, o Silvinho, Evandro, Dacal, Marcão, enfim, eu tenho até medo de esquecer alguém, né? Mas dá um desconto para mim, pessoal, se faltar alguém, sintam-se abraçados. Guardo todos vocês com bastante carinho na memória. E dentre essas pessoas, eu acho que eu estava falando, né, que eu era muito tradicional, né? Eu era rígido, né? Eu tinha uma busca assim pela perfeição, pelo virtuosismo. E aí eu acredito que algumas pessoas foram responsáveis por me mostrar um outro caminho. E dentre elas eu acho que eu destaco o Sigbert. O Sigbert, eu conheci ele, a gente se detestou, sabe? Foi ódio à primeira vista. E, cara, conforme a gente foi convivendo, e conforme eu me permiti considerar as coisas que ele me dizia, eu percebi que ele estava me ensinando muita coisa e depois a gente se tornou grandes amigos. Me sinto muito grato ao Sigbert e principalmente ao Alex. O Alex, a gente meio que iniciou a nossa trajetória juntos, né? Mas eu sou um mero mortal, né? O Alex, ele é um fenômeno da natureza. Para mim, Jaboticabal é a cidade do Alex. E eu me sinto muito grato por ter convivido com ele. Isso me tornou uma pessoa melhor. Mas como, né? Em que sentido? Eu acho que veio do fato dele representar um caminho totalmente oposto ao meu. E nós dois caímos juntos lá na escola de artes, né? A gente chegou junto lá e eu me achava, né? Era jovem, né? Presunçoso, vaidoso pra caramba, eu tava com as minhas convicções ali na minha arte realista e tal. E por mais que eu tenha empatia, né, tal, eu vi os desenhos do Alex e achava assim, tipo, tadinho, né, ele não sabe desenhar, né? O cara sou eu, né? Mas a gente... foi um período muito bom pro meu amadurecimento. A gente começou a competir em salões competitivos, né, de arte pela região. E o primeiro salão da vida de nós dois, nós participamos juntos, né, da Mostra de Artes de Ribeirão. E a inscrição, a gente mandava 3 obras. Das 3 obras que eu mandei, uma só foi selecionada. E o Alex ganhou em primeiro lugar, cara. E eu olhei aquilo, sabe, falei, cara, que doideira. Assim como muitos dos nossos outros amigos, né? Num primeiro instante assim, parecia que aquela gente estava louca, sabe? Pô, esses caras não entendem de nada, de arte e tal. Mas eu acho que eu tive o meu mérito, e isso eu tento trazer para a minha vida, sabe? A dúvida, duvidar, né, de nós mesmos. E tentei ali, eu acho que eu consegui, sabe, ter uma consciência
da minha imaturidade e achei que seria melhor eu considerar, né, o porquê que os jurados achavam, né, que o Alex foi tão bem, né? E foi uma experiência, isso foi uma experiência muito enriquecedora para a minha vida. Durante anos eu participei de vários salões com o Alex, né? E fui tentando entender os caminhos da arte. Eu sou essa mistura, né? Eu faço um pouco de tudo, eu gosto de história em quadrinho. A minha paixão continua sendo o desenho tradicional, mas eu acho que esse mundo das artes plásticas, esse período aí de competição, de aprendizado com o Alex, com essas pessoas, ele enriqueceu o meu trabalho, sabe? E hoje, não é que ficou grande coisa também não, mas tem alguma coisinha a mais ali, sabe? Perto do que era antes, muito mais. Hoje, consciência, né, que a arte ela é mais do que uma imagem perfeita, uma imagem técnica, é muito mais que isso, né? Tem criatividade, tem conteúdo, expressividade. E por esse motivo eu sou muito grato ao Alex e a todas essas pessoas. As aulas, né, na escola de artes, elas foram, hoje eu vejo como, eu não tinha muita consciência da importância disso para a minha vida, sabe, naquele momento. Mas hoje eu vejo, né, em retrospecto, assim, como foi bom para mim poder participar da formação de várias pessoas. Sei lá quantos, mas eu acho que foram centenas de alunos. Se contar ali a Escola de Artes e o Caminhando para o Futuro eu também tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, é um projeto social, e pouca gente queria trabalhar no Caminhando para o Futuro. Era um lugar assim de crianças humildes, né? Um projeto mesmo, né? Para as crianças não ficarem na rua e tal. E criança simples, criança arteira, criança pobre. Mas eu sempre tive uma questão social, sabe, eu acho. E para mim foi muito agradável acreditar, sabe, muito recompensador, acreditar mesmo que a arte poderia fazer por outras pessoas o que ela fez por mim. E eu me identificava com essas crianças, né? Eu cresci na periferia também, sempre em locais humildes e tal. E a arte mudou a minha vida, né? Então eu meio que busquei essa ideologia de que eu poderia contribuir com outras pessoas com isso. E, rapaz, deu certo, sabe? Talvez eu não tenha visto tanto isso na época, mas hoje, depois de tantos anos, quando eu saio na rua, o meu vulgo, aqui no Jardim Alvorada, na Coab 4, é professor, né? Então, essa nova geração aí nem não me conhece mais de Romão. É o professor. A maioria deles não sabe nem meu nome. E são as crianças que eu dei aula no Caminhando para o Futuro. E não sei se em determinado momento da minha vida, eu duvidei bastante de que eu pudesse estar fazendo algo por essas pessoas, né? Eu deixei de... sei lá, às vezes a gente fica... não sei porquê, mas às vezes a gente tem dificuldade de enxergar as coisas boas, né? Fica mais pessimista.
eu fiquei bastante tempo achando que eu não tinha conseguido formar tantos profissionais, que poderia ter ajudado mais gente, mas agora que eu vejo o modo como eu sou tratado por essas pessoas, então eu vejo que mesmo esses que não seguiram pela arte, né, eu vejo que eu tenho respeito deles, algumas vezes admiração, que eu sou bem tratado por eles, e isso é recompensador, né? O primeiro evento que eu participei, eu acho que ele me abriu muitas portas. Sou grato ao Evandro, né? Na ocasião, eu trabalhava de barman num bar, era um bar movimentado aqui da cidade, e o meu chefe, eu trabalhava na chopeira, tirando o chopp, mas não era segredo nenhum, né? Que eu gostava de desenhar e tal, assim. E o meu chefe, ele deixou eu fazer um painel na parede, fiz um painel gigantesco nessa parede. E aí um cara viu esse painel e veio conversar comigo, era o Evandro. E ele estava com uma ideia na cabeça de fazer uma exposição. Eu não conhecia esse mundo de exposição, essas coisas. Para mim era coisa de filme isso daí. Nunca tinha participado de evento algum. E foi o máximo. Esse evento, ele reuniu várias pessoas. Qualquer um podia participar. E algo assim que mudou. Eu já desenhava bem, né? Eu já era conhecido por algumas pessoas na cidade. Mas nessa época mesmo, você vê, a gente estava lá no final dos anos 90. Desenho não era trabalho, não era. Eu sabia que era, né? Mas na realidade, na prática, eu não conseguia ganhar dinheiro com isso e tal. Então eu tinha dificuldade de falar para as pessoas o que eu fazia, né? O que eu dava um pouco de vergonha, mas não é por causa da reação das pessoas. E aí nessa exposição foi a primeira vez que eu me senti artista, né? Nossa, foi muito legal. Chegaram autoridades, prefeito, capitão do corpo de bombeiro, e as pessoas me tratando como um artista. Então sou grato, né, a esse evento. Acho que foi ali que a partir dessa exposição, eu me intitulei artista. Me encorajei a falar que eu era artista. Até tinha amigo meu, sabe, que tipo, artista, você é artista. E hoje o cara também tá aí dando uma de artista também. É isso aí, é nóis. A nova produção, o Evandro me viu pintando o painel, né, no salão, e me convidou para participar. E a consequência desse evento, não é a consequência, né, mas o saldo foi muito positivo. E o pessoal da escola de arte percebeu isso e, de certa forma, abraçou essa geração que chegou ali, né? Foi a chegada de uma geração, mas junto com o pessoal da cena que já acontecia, né? Ali eu tive a oportunidade de conhecer o Seu Silvio, o Silvinho Campi, o Silvinho Scarpa, o Delson Pedroso, a Ângela Stephanie. E esse evento meio que juntou essas pessoas. E a direção da Escola de Artes percebeu isso. Eu não estou muito a par da história certinho, né? Não me lembro de tudo com exatidão. Mas eu acho que foi isso que levou. Eu acho que eles convidaram o Evandro para fazer um novo evento. E foi a primeira Bienal. E para mim, o evento assim, que mais me tocou foi a nova produção, né? Foi o primeiro evento que eu participei e tal. Mas as bienais, elas foram muito importantes também, né?
A primeira Bienal mesmo, eu acho assim que o que eu me recordo da primeira Bienal é que eu conheci o Alex e o Sigbert, né? O Alex ele chegou ali, eu também, a gente expôs junto. E aí a gente meio que montou uma turminha ali na Escola de Artes, né? A gente ia lá diariamente pintar. O Alex ele fazia aula com a dona Hermínia, eu me metia a dar aula também, né, com o meu grupo de estudos lá, tal. E tinha o Eduardo e o Betiolio. E nós passávamos as tardes ali diariamente, pintando, convivendo com os artistas mais velhos, falando sobre arte. A primeira Bienal eu acho que é mais isso, sabe? Foi um belo evento também. A segunda, eu não cheguei nem a expor. Eu tenho sentimentos conflituosos, né? E aí a segunda Bienal eu achei assim que era um momento, iam ter muitas oficinas nessa Bienal. Ia ter oficina de xilogravura, oficina de não sei o que, oficina de não sei o que lá. E eu estava precisando de ganhar um dinheirinho e tal, e apareceu uma oportunidade para mim de trabalhar de monitor na exposição. Então eu preferi, em vez de expor, trabalhar de monitor e fazer esses cursos que foram oferecidos pela Bienal. E eu acho que é isso, a segunda Bienal que eu lembro mais é isso. Muito trabalho bonito, né? Muito respeito, uma vitrine ali, né? Para os artistas da cidade, da região. A proposta era a arte que vem de todos. Se chegasse uma criança lá, ô tio, de 8 anos de idade com papel, com desenho, eu adoro isso aqui, pode... Tava lá, sabe? Então foi caótico assim, tinha desenho ali, só não tinha no teto da escola, sabe? De todo nível, de tudo, coisa boa, coisa questionável, mas era essa proposta, né? A arte que vem de todos. E foi importante. Em contrapartida a isso, a última Bienal foi o oposto, completo. Mas das Bienais foi o evento que eu mais gostei, foi a terceira Bienal. Cara, foi mágico ver gravura da Tomie Otaki, artistas de todo o Brasil, artistas consagrados, muita gente de fora, muito trabalho de qualidade, né? Mas, de algum modo, ela acabou, não é excluindo, mas o curador, o Sigbert, ele se propôs a fazer uma curadoria mais rígida, né? Então, ele, ao contrário da nova produção, que era a arte que vem de todos, ele procurou focar no que é complicado, né? Esse negócio aí de falar o que é mais significativo, né? Tal. Isso só o tempo poderá dizer, né? Mas ele se propôs, dentro da sensibilidade dele, ali, do conhecimento dele, a selecionar o que havia de mais significativo para ele naquele momento. Mas foi um evento maravilhoso também. Foi... Cara, era além do porte de Jaboticabal, sabe? Puxa, eu acho que talvez estivesse até além de Ribeirão, sabe? Foi um evento assim grandioso demais pro porte da nossa cidade. Aí a terceira eu participei. Foi um trabalho que eu gostei bastante, e eu já estava mais maduro, né, mais consciente. Esse meu convívio aí, né, com essa galera toda, eu já tinha participado de vários salões, né. No começo eu só perdia, né.
E aí eu já estava ganhando salões, já não tenho, né, assim, né, querer dar uma de gostoso e tal, mas ver, né, que eu consegui algum conhecimento, algum domínio, né, do que eu queria, do que eu estava fazendo ali. E esse trabalho, ele é meio reflexo disso, né? Eu acho que é isso, mas eu participei, tenho muito orgulho também de uma edição do Mapa Cultural Paulista. É um evento muito grande, né, cara? Participação de centenas de pessoas, né? Ele envolve todo o estado de São Paulo. E cheguei, né, à final desse evento, junto do Alex. Nós dois, né, recebemos menção honrosa, fomos contemplados, né, na final em São Paulo, né? Conseguimos chegar lá. E foi muito bom também. Olhar para um lado, né, ver o meu trabalho ali, né, tal. Aí do lado de cá, o Alex, né? Nós dois juntos ali. E acho que é isso, são pequenos momentos de sucesso, né? Com o tempo, como eu disse, desde a infância eu alimentei, né, essa sede, né, esse desejo aí, essa busca pela arte e tal. E com o tempo isso deu uma esfriada, né? Nem sempre a realidade ela colabora, né, com o que a gente espera das coisas, ou mesmo eu era muito pretensioso, né, quando eu era jovem. Eu não sonhava pouco, não. Eu não queria ser desenhista conhecido aqui em Jaboticabal. Que jeito, eu queria ser um dos maiores desenhistas do mundo, sabe? Eu queria. E acho que é válido falar isso também, acho que vale para essa galera que está vindo aí, sabe? Sonha com força mesmo, sonha forte, sabe? Com a idade a gente vai se tornando mais realista, menos egoísta, né? Menos vaidoso e tal, e a gente percebe que a gente não realiza, né, tudo, né? A gente não, às vezes não realiza nada, mas eu acho que quanto mais alto você jogar a pedra, mais longe você vai chegar. E, enfim, o momento que eu meio que uma hora, já fazia muito tempo que eu estava fazendo isso. Eu já estava há mais de 10 anos andando com um quadro debaixo do braço, desenhando camisa, fazendo cartaz, eu tirava para todo lado. Pela cidade ser pequena, eu buscava versatilidade, né? Eu fazia de tudo. Se fosse desenho, eu estava fazendo. Insisti muito nisso e, digamos assim, que financeiramente eu não consegui... até aquele momento eu não tinha conseguido muita coisa, mas consegui prestígio, né? Futuramente esse prestígio ele me rendeu frutos, mas naquele momento não era isso que acontecia. E aí a vida da gente vai mudando e a gente vai ganhando responsabilidade, né? Eu tenho muitas filhas, né? E eu precisava participar efetivamente, né, da vida dessas pessoas, financeiramente, ganhar alguma coisa para elas. Então eu acabei vivendo um conflito com a arte, por não ter conseguido até aquele momento recursos de pagar um aluguel, de ter algum conforto, né, e eu acabei sentindo que era um egoísmo meu perante, né, essas pessoas, era um egoísmo meu prosseguir com a arte. E aí eu comecei a lutar contra a arte, né? E fiz isso durante anos. Praticamente eu mudei, né, a minha profissão, o meu caminho. Fui trabalhar com outra coisa durante mais de 10 anos, né?
Mas é uma coisa, cara, parece que a arte, olha, não sei se é um remédio, o que é, mas mesmo assim, mesmo correndo dela, de vez em quando eu tinha que desenhar, eu tinha que produzir, senão eu acho que eu ficaria louco, sabe? Muita tensão, né? Mas eu lutei bravamente, viu? Fiquei mais de 10 anos não evitando a arte, né? Mas evitando viver dela. Mas eu sempre continuei, mesmo nessa época, eu sempre continuei pensando arte. Né? Eu via situações, falei, cara, eu continuava vendo arte nas coisas. Eu saio na rua, eu olho um poste, a hora que eu vejo, eu tô enxergando a perspectiva desse poste, ou tentando ver poesia numa planta, num inseto. É isso, a arte ela não me deixa. E aí esses caminhos que a vida da gente vai tomando, eu voltei para cá, né? Voltei para a arte, eu me separei, né? Infelizmente, não deu certo, né? Não foi culpa de ninguém, mas era melhor, né? Que eu e a minha esposa, que cada um seguisse seu próprio caminho e tal. E agora eu tô aqui de novo, sabe? E feliz de certa forma, voltar, eu me sinto como se eu tivesse voltado para minha origem. Voltei para casa dos meus pais, pro bairro que eu cresci, para as pessoas, né, que eu cresci. Aqui eu revejo amigos, pessoas que eu conheci da infância, né, e agora eu estou vivendo com essas pessoas e aprendendo com elas e podendo ensinar também das minhas coisas, trocar, né, com essas pessoas e voltando para a arte, mesmo eu não tendo chegado àquele meu sonho né, tão pretensioso, eu ganhei um prestígio aqui na cidade e que até hoje eu estou colhendo os frutos dessa minha trajetória com Jaboticabal, com essas pessoas. E eu acho assim que, não sei se eu estou no final dessa história, né, dessa minha narrativa aqui, mas o que eu sinto assim, o que eu queria deixar, sabe, como o resumo das coisas, é gratidão. Gratidão pela arte, por Jaboticabal, por todas essas pessoas que eu mencionei aqui, que fizeram parte da minha formação, né? Seja lá o que é que eu me tornei, né? Todos nós, né? Somos pessoas, né? Da humanidade, né? Nós somos feitos de insignificância e de raridade e de muito, não sei se é vulgar no sentido de normal, né? A maior parte do tempo a gente é normal e é isso que nós somos, mas eu acho que vale a pena e me sinto muito grato por ter a oportunidade de estar aqui com as minhas filhas, de poder acompanhar elas agora na trajetória da vida delas e de prosseguir com a minha trajetória também, seja lá onde isso vai dar, né? Eu sei que eu estou num caminho melhor, que eu consegui coisas melhores do que eu teria conseguido se não fosse o desenho e a arte. Hoje eu estou dando aula na rede municipal e mesmo isso
foi a arte que me propiciou também. Eu nunca imaginei que fosse ter oportunidade de estudar formalmente, né? A educação formal, tradicional, ela nunca me agradou, eu nunca gostei muito de ir na escola. E é porque era obrigado, né? Não tinha. Mas assim que eu pude escolher, que eu achava, né? Assim que eu achei que eu pudesse escolher o que eu faria da minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi parar de estudar. Não completei o ginásio, nada. E fui focar na área de conhecimento que eu queria. Aí sim, estudei muito, né? Me dediquei durante anos aos fundamentos do desenho, da pintura e tal. Mas no futuro, meio que coincidiu um pouco com essa conclusão aí de que eu não tinha conseguido muita coisa com a arte. Eu comecei a recear um pouco, né, do que seria da minha vida e tal, e decidi voltar a estudar. Tipo assim, depois de uns 10, 15 anos sem estudar, eu me inscrevi no supletivo, né, para terminar o ginásio. E aí comecei a alimentar o sonho até de almejar, né, fazer uma faculdade. E rapaz, e não é que eu consegui mesmo, foi graças à arte que eu consegui fazer até faculdade. Assim que eu terminei o supletivo, eu já tinha fama, alguma fama, não sei, algumas das obras que eu fiz na época ganharam uma visibilidade aqui na cidade, né? Um desenho meu ilustrou a frota de ônibus da cidade durante anos, né? Aquele ramo de jabuticaba. Teve um quadro também que eu fiz do Seu Geraldo, que é uma figura ilustre, meio até que folclórica da cidade, né? Ele ficava passeando ali no centro com os cachorrinhos dele e tal. E o Marcão, um grande amigo meu, irmãozão, uma pessoa super sensível, um artista. O Marcão me presenteou com essa imagem. Mas é um cara extraordinário. A sensibilidade, aquela imagem é do Marcão, eu reproduzi ela. É uma foto, o Marcão teve a sensibilidade de fotografar o Seu Geraldo. E eu pintei um quadro dessa imagem, cara, eu não vencia mais pintar Seu Geraldo. Eu fazia, vendia e chegava outra pessoa, não, mas aquele quadro era meu, não sei o que, eu devo ter feito, virou meu muso. Eu devo ter feito uns 10 quadros do Seu Geraldo. Então esse quadro e essa imagem da jabuticabeira ficaram meio que conhecidas na cidade, né? E assim que eu terminei o supletivo, eu peguei a minha pasta de desenho e fui para a Faculdade de São Luís. Eu não tinha condições de pagar, né, uma faculdade. E não conhecia ninguém lá. Aí eu fui lá e perguntei quem que era responsável lá tal. E foi então que eu conheci a Gislene, né? Gislene Martins. Obrigado, Gislene. E ela me ajudou. Ela reconheceu esses meus trabalhos. Ah, que legal, então foi você quem fez isso, puxa. E eu já estava dando aula na Escola de Artes. Voluntariamente, né? Depois eu fui contratado mais pra frente e tal. Mas aí ela me deu a oportunidade de fazer faculdade e de eu trabalhar para pagar a faculdade, né? Eles tinham um projeto que era voltado para a comunidade, era o projeto de extensão à comunidade. E então eu fiz a faculdade a troco de dar aula para as pessoas da comunidade. Dei aula alguns anos no laboratório lá do São Luís e depois, muito bacana também, foi uma experiência muito legal, uns 2 ou 3 anos na ONG Amor Solidário. E dessa forma a arte acabou até
me levando a fazer a faculdade. Hoje eu continuo, né, fazendo ilustrações, e tenho me dedicado a outras coisas, né? Sempre gostei muito de história em quadrinho, então eu estou sempre tentando produzir alguma coisa e tal. E a tatuagem tem exercido um certo fascínio em mim também. Eu tenho também me dedicado a isso. Mas eu vivo de dar aula. Agora eu estou dando aula na rede municipal, estou dando aula de educação artística. Eu continuo sonhando. Eu acho que o sonho, ele é essencial, né? Ele é o que nos motiva a prosseguir. Nós precisamos de metas, né? Até se for de uma forma assim, mais... tentar fazer de uma forma mais racional, né? A gente tem que estipular metas na nossa vida, né? E acho que sonhar é isso. Acreditar, né, que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, que algumas coisas requerem um pouco mais de tempo, outras menos. E é assim que eu vejo o sonhar, né, esse meu futuro aí. Eu procuro ser uma pessoa que foca no melhor, né? E dessa forma eu acabo sendo otimista. Eu sei que tudo que é demais pode atrapalhar, mas eu quero acreditar no amor, no otimismo e ver a vida de uma forma otimista. Eu vejo a nova geração, é o futuro, né? Assim como eu fui um dia, né? Hoje eu faço parte, né, dessa cena aqui da cidade, mas nem sempre foi assim, né? Eu entrei, né, nessa cena, acompanhei os meus amigos mais velhos, né? Alguns já faleceram, meus saudosos amigos aí, seu Delson, Silvinho. Tem muita gente nativa até hoje e tá vindo novo, né? E eu sou otimista. Quando eu olho para trás, eu vejo, para mim, é nítido uma melhora na humanidade. Pelo menos dentro desse meu otimismo, eu me lembro de 25, 30 anos atrás, a gente ouvia coisas que hoje são incabíveis, né? Que não servem mais para o mundo de hoje. Eu cresci com as pessoas falando que a Mascane não podia ter sócio negro, que certos grupos, corporações não tinham pessoas negras, ouvindo sobre pessoas falando que tinha que agredir fisicamente o homossexual, que isso era doença, ou tratando mal as mulheres. E eu vejo uma evolução, sabe, nesse sentido. Eu sei que nós continuamos, né, falhos e que podemos mudar muito ainda, que muito do que há de ruim, né, em cada um de nós tá aí, né, desde a origem, que muita coisa continua, né? A gente vê, você vai ler um livro aí de literatura, né, sei lá, de séculos atrás, e alguns dramas prosseguem até hoje, né? Mas é parte da nossa humanidade. E eu vejo evolução nessa trajetória, sabe? Eu vejo que cada vez mais algumas coisas melhoram e tentam ir em direção da empatia, da tolerância e do amor, né? Eu acho que é isso, que o ódio não é legal, não. O ódio, ele tem lá seu poder, mas eu prefiro acreditar na empatia, no amor
mesmo sendo utópico, né? Mas o que não é utópico, né? O que não... Eu acho que o caminho da compreensão e dessa busca, né, pela paz, eu acho que ele tem melhores resultados do que o contrário. Para quem está começando, prossegue, sabe? Eu sei, ninguém é coadjuvante da própria vida, né? Nós somos protagonistas, né? Chegamos ao ponto até de achar que o sol nasce por nossa causa, né? É assim, nós somos falhos, né? Somos egoístas e tal. Mas eu acho assim que para quem está vindo, sabe? Eu acho que me fez muito bem duvidar de mim mesmo. Hoje eu vejo que muitas das minhas convicções estavam totalmente erradas, sabe? Que aquilo me atrapalhava. Ouvir, né, o pessoal mais velho, estudar, prosseguir e com essa consciência que o sonho, a meta, ela leva tempo para se realizar. Nem sempre, né? Mas na maioria dos casos as coisas são sofridas, né? Elas exigem de nós dedicação. Então é isso, se você quer ser um artista, o saldo é positivo, sabe? No geral, independente de aonde for o final da trajetória, eu acho que é positivo, é para melhor. E prossiga acreditando, tentando aprender, melhorar. É uma mistura de sentimentos, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho tudo dentro de mim, igual todo mundo. E tenho lá os meus conflitos, me sinto inseguro. Quando eu estou mal-humorado, eu acho assim que eu não sou lá grande coisa, esse tipo de coisa, né? Mas eu sei e procuro focar nisso, que não é isso não. Ver a minha trajetória me lembra disso. É bom, né, a gente ver o passado e tentar tirar o melhor de tudo. Tanto do que foi ruim, né, tentar aprender com aquilo, errar menos ou criar menos expectativas, não sei. Mas o saldo da vida é positivo, né? Eu acho que ela não é fácil, mas vale a pena.